Olá, galera. Dando sequência aqui ao nosso tiro rápido de processo penal com vistas ao exame da OAB, vamos analisar agora vários temas, provas, prisão, e sem perder tempo, já coloca na tela aí, porque a gente tem mais o que estudar. Vamos lá. Provas. Produção probatória pelo juiz. Galera, em regra, o juiz ele deveria ser um mero espectador no processo. Ele deveria apenas assistir as partes produzirem provas. Por quê? Porque ele deve ser imparcial. Isso é uma decorrência lógica do sistema acusatório por nós adotado. Essa deveria ser a regra. Entretanto, admite-se que o juiz possa produzir provas. Admite-se que o juiz possa ter um papel proativo na instrução criminal. Em quais situações que o juiz pode produzir provas? Basicamente duas. Uma, por questões cautelares, por medidas cautelares. Duas, na busca da verdade real. O primeiro caso, que é o critério da cautelaridade, o juiz vai poder produzir prova para evitar o perecimento da prova, que nada mais é do que determinação de provas consideradas urgentes. Determinar que sejam realizadas provas consideradas urgentes. Provas que, se não realizadas naquele momento, elas irão perecer. Não irá mais se ter o objeto de prova. Perfeito, galera? Isso é uma das vertentes da atuação do juiz na instrução criminal, da atuação proativa do juiz na produção probatória. A determinação da realização de provas consideradas urgentes. Perfeito, galera? Que é a primeira delas. A segunda das vertentes da atuação do juiz na produção probatória ex officio é a atuação na produção probatória com vistas à busca pela verdade real. O que é verdade real ou verdade material? Em regra, no processo civil, por exemplo, o juiz se satisfaz com a verdade processual, que é a verdade que está nos autos, aquilo que ficou demonstrado nos autos. É isso que está aí? Então eu vou adotar isso daí como verdade e pronto, vou sentenciar com base nisso. No processo penal, vigora o princípio da verdade material ou verdade real, ou ainda, para alguns mais antigos, verdade verdadeira. O que é isso? É aquilo que de fato aconteceu no mundo real. É aquilo que de fato aconteceu. O juiz não pode se contentar com aquilo que está provado nos autos. Porque aquilo que está provado nos autos pode não ser o que efetivamente ocorreu. Então, se o juiz fica com a pulga atrás da orelha e falar, pô, eu acho que tem caroço nesse angu, eu acho que tem coisa. Eu não estou achando que isso que está provado aqui, isso não bate, não. Quero ouvir testemunha, eu quero ver outros documentos. Ele vai ser proativo na produção de provas, na busca da verdade, na busca daquilo que efetivamente ocorreu. Isso também é possível. A gente tem, por exemplo, o caso do artigo 209, que permite ao juiz ouvir quaisquer testemunhas, ainda que não tenham sido arroladas por qualquer das partes. Beleza, galera? Então, o juiz pode produzir provas independentemente de requerimento, ou seja, esponte própria. Ele pode, por ele mesmo, determinar a produção de determinada prova com duas finalidades. Ou para garantir que aquela prova não vá se perder, para garantir que não haja o perecimento da prova, beleza, galera? Que é a hipótese da produção antecipada de provas. E a segunda, que é a busca pela verdade real, ou busca pela verdade material. Perfeito, galera? Tranquilo? Galera, prova ilícita. O que é prova ilícita? A gente já sabe que é prova ilícita. A prova ilícita é a prova que é produzida com violação a alguma norma de direito material, alguma violação a um direito fundamental, um direito material do indivíduo. Isso é prova ilícita. A gente tem ainda a prova ilícita por derivação. Voltando um pouquinho, a prova ilícita tem previsão constitucional, tá? Está no artigo 5º. A gente tem ainda a prova ilícita por derivação, que embora não tenha previsão constitucional, tem previsão expressa atualmente no CPP. Beleza, galera? O que é a prova ilícita por derivação? É a prova que, embora seja lícita na sua essência, embora ela não seja ilícita, ela decorre de uma prova ilícita. Perfeito, galera? Ela tem um nexo de causalidade com aquela prova. Ela é o que se chama de fruto da árvore envenenada. Daí o nome da teoria, teoria dos frutos da árvore envenenada. Perfeito, galera? Isso é prova ilícita ou prova ilícita por derivação. E a gente tem ainda a prova ilegítima. O que é a prova ilegítima? É a prova produzida com violação a alguma norma de direito processual, alguma regulamentação processual. Por exemplo,
uma perícia realizada por apenas um perito não oficial. A gente sabe que a perícia ela deve ser realizada por um perito oficial ou, não sendo possível, 2 peritos não oficiais. Ora, se ela for realizada apenas por um perito não oficial, nós teremos uma hipótese de prova ilegítima, praticada com violação, produzida com violação a uma norma de direito processual. Beleza, galera? Até aí, tudo bem. Em regra, a prova ilícita, ela não é admitida no processo penal. Não se admite prova ilícita no processo penal. Entretanto, galera, a doutrina e a jurisprudência vem admitindo, excepcionalmente, a possibilidade de utilização da prova ilícita quando ela for a única forma de provar a inocência do réu. Perfeito, galera? A doutrina e a jurisprudência vem entendendo que se aquela prova ilícita, embora ela seja ilícita, ela for a única maneira de provar a inocência do réu, nesse sopesamento, nessa ponderação de valores, o direito violado para se chegar até aquela prova ilícita e a liberdade do acusado, prevaleceria a liberdade do acusado e a prova ilícita poderia ser utilizada. Muito cuidado, galera. Perfeito? Tranquilo? Não é pacífico, mas é um entendimento que existe e vem, inclusive, sendo adotado. Perfeito? Apagando aqui. Exame de corpo de delito. Galera, o exame de corpo de delito, nas infrações que deixam vestígios, ele é, em regra, obrigatório, indispensável. Mas se por acaso, por algum motivo não for possível realizar o exame de corpo de delito, o que a gente faz? Pode ser suprido? Pode. O artigo 167 do CPP, ele permite que seja suprido pela prova testemunhal. Ok? Se já não for mais possível a realização da prova pericial, que era, em tese, indispensável. Agora, galera, o STJ tem entendido, tem algumas decisões entendendo, que não só a prova testemunhal, mas qualquer prova, desde que suficiente para comprovar o que se pretende, poderia suprir o exame. Ficou horrível, gente. O exame de corpo de delito. Perfeito? Qualquer prova. O STJ tem decisões nesse sentido. Então, cuidado, isso é uma coisa que pode cair. É um tema interessante. Beleza, galera? Tranquilo? Outra coisa, galera, que eu acho que até não vai cair, mas vale o lembrete. O STJ tem algumas decisões entendendo o seguinte: se o exame de corpo de delito ele não é mais possível por culpa do Estado, porque o Estado, por exemplo, perdeu o objeto de prova, tinha ele em seu poder para realizar posteriormente o exame de corpo de delito, e não mais será possível porque o Estado foi negligente e perdeu esse objeto de prova, por exemplo, não seria possível suprir o exame de corpo de delito com nenhuma outra prova. Existem decisões do STJ nesse sentido. Muito cuidado. Tá bom, galera? Perfeito? Vamos dar sequência. Da prisão. Galera, da prisão, eu só quero ressaltar a respeito da prisão preventiva. O que é a preventiva? A preventiva a gente já sabe. A preventiva é uma modalidade de prisão cautelar. O que é uma prisão cautelar? É uma prisão que não se fundamenta, que não se funda na culpa. Como toda e qualquer prisão cautelar, ela não tem como fundamento a culpa do agente. Por quê? Porque ela é uma prisão processual. Ela tem como fundamento a cautelaridade, resguardar determinado bem jurídico, seja instrução processual, seja aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e por aí vai.
Ela não se fundamenta na culpa. Até porque, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não há que se falar em culpa. Porque antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o réu, o acusado, ele é considerado inocente. Ele não pode ser considerado culpado. Perfeito, galera? Tranquilo? Então tá. A prisão preventiva, a gente já sabe, ela é uma modalidade de prisão cautelar. E eu quero falar um pouco do momento da decretação da preventiva. A preventiva, ela pode ser decretada durante a investigação ou durante o processo. Ok? Ela pode ser decretada em ambos os casos. Não há problema. Só que tem um pequeno porém. Durante a investigação, ela não pode ser decretada ex officio pelo juiz. Ficou ruim meu C aqui. Ex officio. Durante a investigação, o juiz não pode decretar a prisão preventiva ex officio. O que é ex officio? A gente já sabe, o juiz não pode decretar a prisão preventiva sem que haja requerimento. Perfeito, galera? Sem que haja requerimento. O juiz não pode decretar a prisão preventiva sem que haja requerimento durante a investigação policial. Durante o processo, ele pode decretar a prisão preventiva, inclusive ex officio. Perfeito, galera? Isso eu acho extremamente importante, porque isso é uma alteração da Lei 12.403 de 2011. Não é da redação original do Código de Processo Penal, é da Lei 12.403 de 2011. Então, muito cuidado, tá bom, galera? Muito cuidado com as possibilidades de decretação da prisão preventiva em cada momento. Ok, galera? Tranquilo? Vamos passar? Processo comum. Com relação ao processo comum, galera, eu vou fazer uma observação aqui com relação ao recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia, ele possui natureza de decisão interlocutória. Ok? Decisão interlocutória. O STJ, entretanto, entende que a fundamentação da decisão que recebe a denúncia não precisa ser uma fundamentação complexa. Pode ser algo absolutamente simples, absolutamente basilar. Eu acho até temerário um pouco essa decisão da STJ, mas é o entendimento da STJ, nós temos entendimentos recentes a respeito disso e deve-se tomar cuidado com relação a isso. O STJ entende que não é necessária nenhuma fundamentação complexa, nada absurdo. Beleza, galera? Esse é o entendimento do STJ. Outra coisa, qual é o recurso cabível em face da decisão que recebe a denúncia ou queixa? Não cabe recurso. O STJ entende que não cabe recurso da decisão que recebe a denúncia ou queixa. Mas e se essa ação penal for absolutamente, manifestamente ilegal, não tiver nenhum lastro probatório, aí nesse caso falta justa causa, né? E nesse caso, faltando justa causa, seria possível o manejo de um habeas corpus, de um HC, trancativo, né? Um habeas corpus com a finalidade de trancar o andamento da ação penal. Beleza, galera? Mas não cabe recurso, ok? A respeito dos juizados especiais, galera, eu quero falar um pouco sobre a transação penal na ação penal privada. O STJ chegou a ter uma certa celeuma doutrinária e jurisprudencial, mas o STJ, dentre outros casos, e eu trago aqui a ação penal 634 do Rio de Janeiro, como um caso, como exemplo, o STJ decidiu o seguinte: cabe transação penal, sim, na ação penal privada. E a transação penal, nesse caso, tem como titular, quem vai decidir se aceita ou não a transação penal, é
o ofendido, se vai haver ou não a propositura de transação penal. Não seria o Ministério Público na ação penal pública? Sim. Então, trazendo isso, transportando isso para a ação penal privada, da mesma forma, vai ser o ofendido quem vai poder oferecer ou não a proposta de transação penal na ação penal privada, já que é o Ministério Público quem oferece a proposta de transação penal na ação penal pública. Perfeito, galera? Outra coisa, galera, muito interessante. O STJ entende que tanto a transação penal como a suspensão condicional do processo, também conhecido como sursi processual, eles não são direito subjetivo. Não são direito subjetivo do réu. O STJ entende que é um poder-dever do Estado, é um poder-dever do MP e não um direito subjetivo do réu. Muito cuidado com isso. Já vi questão falar a transação penal e a suspensão condicional do processo, institutos despenalizadores dos juizados especiais são direito subjetivo do acusado. E o aluno vai lá e marca com vontade. Está errado. O STJ entende que não são direito subjetivo do acusado, e sim poder-dever do MP. Perfeito, galera? Galera, meios de impugnação às decisões judiciais. Por que eu não falei recursos? Porque, na verdade, tecnicamente, eu não vou falar de nenhum recurso aqui. Meios de impugnação às decisões judiciais são recursos e sucedâneos recursais. Recursos são aqueles que a gente já sabe. São meios de impugnação às decisões judiciais dentro do processo, que buscam prolongar o processo. E os sucedâneos recursais são aqueles que, não sendo recursos, fazem às vezes de recurso e podem ser, inclusive, ações autônomas de impugnação, como a revisão criminal e o habeas corpus. Sem fazer maiores introduções, vamos analisar aqui a revisão criminal, um tema que eu selecionei, que é a posição da STF na revisão criminal a respeito da necessidade de advogado para o ajuizamento da revisão criminal. Por quê? O artigo 623 do CPP dispensaria o advogado para o ajuizamento da ação penal. Só que o STF entende o seguinte, o STF entende que, nesse caso, esse artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, ok? O artigo 623 não foi recepcionado e, portanto, há necessidade de advogado para o ajuizamento da revisão criminal. A parte deve estar representada por advogado para que possa ajuizar a ação penal. Muito cuidado, hein, galera? Habeas corpus, galera. Dois temas a respeito do habeas corpus. Habeas corpus para impugnar pena exclusivamente de multa. É cabível? Não é cabível. Tanto o STF quanto o STJ entendem que não cabe habeas corpus para impugnar apenas pena exclusivamente de multa. Por quê? Porque aqui não haveria qualquer ameaça à liberdade de locomoção. Ok? E o habeas corpus, como a gente sabe, é um remédio constitucional que visa tutelar o quê? A liberdade de locomoção do indivíduo. Se a pena é exclusivamente de multa, o camarada não pode se valer do habeas corpus. Entretanto, ele pode se valer, por exemplo, de um mandado de segurança em matéria criminal. Nada obstaria isso. Perfeito, galera? Mas o habeas corpus não seria cabível. Ok? E cabimento do habeas corpus quando há recurso previsto em lei. É possível? Já foi. Já se entendeu que sim. Atualmente, o STF e o STJ, seguindo a linha do STF, entendem que não cabe. Se há recurso previsto em lei, você não pode usar o habeas corpus como sucedâneo recursal, porque há um recurso específico para isso. Então, acabou-se a farra do habeas corpus. Se tem recurso previsto para isso, tem que ser manejado o recurso, e não habeas corpus. Entretanto, o próprio STJ, e eu trago aqui o agravo regimental número no HC 271262, já se manifestou no sentido de que, embora não caiba o habeas corpus nesse caso,
tem que se analisar cada caso. Cada caso é um caso. Se for uma violação muito flagrante, se for uma violação muito explícita, poderia-se, em tese, utilizar o habeas corpus. Mas é uma situação bem excepcional. Em regra, hoje, não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal quando há recurso previsto em lei cabível para aquele caso. Perfeito, galera? Galera, e assim a gente termina o nosso tiro rápido para o exame da OAB referente à nossa matéria de direito processual penal. Espero que tenha sido útil a vocês, desejo a todos uma boa prova e vejo vocês na nossa segunda fase de penal. Um abraço e bons estudos, galera!